Olá, sejam bem-vindos ao canal 85 Bits. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e essa é a nossa terceira aula do curso de PHP completo. Começaremos abordando o tema de função. Bem, função é basicamente um bloco de instruções que pode ser utilizado repetidamente no programa. Tá? No PHP, a priori, uma função ela é criada, ela é montada utilizando a palavra function, espaço, o nome da função, parênteses, parênteses, tá? E as chaves que delimitam o bloco dessas instruções que serão executadas quando chamarmos essa função. Tá? Bem, uma função, diferente das outras instruções básicas, tá? Que nós utilizamos até agora, if, while, tá? Elas nunca serão executadas imediatamente quando o script é carregado. Tá? A função ela vai determinar um conjunto de instruções, mas esse conjunto de instruções só será executado, tá? Se caso a função ela de alguma maneira ela for executada, isso é, ela for chamada, tá? Por assim dizer, utilizando o nome dela e a assinatura, que por enquanto nesses nossos primeiros exemplos elas estão vazias. Então vamos lá, como é que a gente monta a nossa primeira função? Vou abrir aqui nosso editor de PHP online, tá? O Trivi4L, e vamos criar uma função. Function, tá? Minha função. Uso os parênteses para delimitar os parâmetros da função, mas por enquanto vamos deixar vazio. Chaves para abrir o bloco, tá? E o código que eu desejo executar. Então está aqui echo olá mundo com função. Tá? Bem, observem que se eu executar o código, essa instrução dentro da função não será executada a priori. A função precisa ser literalmente executada ou chamada. Tá? Minha função, parênteses, parênteses, ponto e vírgula. Está aqui o resultado da função, tá? Por enquanto sem nenhum retorno explícito. Se eu chamar ela mais uma vez, tá? Vou ter lá a quantidade de vezes que eu chamei essa função, vai ser a quantidade de vezes que todas as instruções dentro desse bloco serão executadas. Bem, uma função, uma das grandes utilidades das funções, tá? São permitir que algum parâmetro, algum argumento, seja passado para a função, um ou mais, e com esse recurso, a execução ou a saída da função se torne dinâmico. Por exemplo, temos aqui a minha função, eu vou agora colocar um parâmetro chamado nome. Tá? Olá mundo com função, vou colocar aqui dentro nome. Lembrando que eu utilizei as aspas duplas, significa que o PHP vai interpretar qualquer variável que estiver dentro da string. Tá? Qual o resultado? A priori, eu agora preciso, se aqui tem um parâmetro, eu sou obrigado a passar algum parâmetro na chamada da função. Tá? Porque o parâmetro, por enquanto, ele não tem valor default. Então, eu posso colocar aqui Maria, José, executar, e teremos aqui o nosso resultado. Olá mundo com função Maria, olá mundo com função José. Isso é, o bloco de execução ele recebe um parâmetro que se comporta muito parecido com uma variável, tá? E isso permite que esse valor de entrada possa ser utilizado para que alguma saída ou algum bloco de execução seja dinâmico ou modificado dependendo da entrada. Esse é um dos principais propósitos de se utilizar parâmetros na função. Bem, eu posso ter mais de um argumento, tá? Cada um deles separado pela vírgula. Então eu posso chegar aqui
colocar uma vírgula e colocar um segundo parâmetro, sobrenome. Tá? Então, olá mundo com função nome, dólar, sobrenome. Ok? Bem, observem que nessas duas chamadas que eu havia feito anteriormente, eu só estava passando um parâmetro. Vou colocar o segundo. Da Silva Costa. Tá? Vou executar o código. Tem lá. Olá mundo com função Maria da Silva. Olá mundo com função José Costa. Tá? Então eu posso colocar quantos parâmetros eu quiser utilizando a vírgula. Tá? E o nome dos parâmetros assume valores, assume nome de variáveis que serão acessíveis dentro do escopo da função. Pois bem, eu posso tornar algum parâmetro da minha função opcional. Tá? Posso tornar algum parâmetro da minha função opcional. Esse tipo de recurso permite que eu possa atribuir diferentes formas, tá? De minha função ser executada. Por exemplo, eu tenho aqui o parâmetro nome e o parâmetro sobrenome. Eu vou tornar o parâmetro sobrenome opcional. Para tornar ele opcional, preciso dar algum valor default. Então, vou colocar aqui, o valor default vai ser Silva. Tá? Pois bem, Maria, eu vou passar o sobrenome, tá? O segundo parâmetro. No caso da segunda execução, eu não vou passar o parâmetro. O que aconteceu? $nome recebeu a string Maria. E $sobrenome recebeu o valor da Silva, então não precisou assumir o valor padrão. Pois bem, já no caso de José, eu passei só um parâmetro, não passei um segundo. Então ele automaticamente irá assumir, tá, o parâmetro sobrenome, esse valor default, que é Silva. O resultado está aqui. Ó. Olá mundo com função Maria da Silva, olá mundo com função José Silva. Beleza? Vamos lá. Bem, eu tenho a possibilidade, tá, um recurso, entre aspas, moderno do PHP, recentemente adicionado, que é utilizar o Splat Operator. O que é o Splat Operator? Ele permite que eu possa, um parâmetro, assumir um tamanho variável. Como assim? Vamos lá. Eu vou criar uma segunda função aqui, function, tá? Valores. E vou usar o Splat Operator, que é 3 pontinhos, tá? Aqui x. O que acontece? Essa função aqui, ela permite, tá? Vou remover aqui as chamadas anteriores. Ela permite que eu possa chamar valores passando um parâmetro, valores passando 2 parâmetros, até uma quantidade n, tá, de valores que o seu programa necessitar. Como nós iremos acessar os diferentes valores, sendo que aqui a gente só delimitou uma variável chamada x? Bem, ela assumirá a forma de um array, que é o tema da próxima aula, tá? Mas isso serve também para a gente não deixar de ver as possibilidades que eu tenho de parâmetros, tá? De modificadores de parâmetros com função PHP. Mas lá para frente a gente vai usar isso concomitante com um array. Bem, eu tenho também a possibilidade de fazer o inverso, tá? Que é eu utilizar o Splat Operator para uma função, tá, que tem tamanhos fixos de parâmetros. Eu tenho 3 parâmetros aqui, A, B e C. Eu tenho a possibilidade de o primeiro parâmetro, que é o A, eu passei um inteiro 1, e o segundo e o terceiro parâmetro serão valores desempacotados, tá, desta coleção. O B vai assumir o primeiro valor, que será 2, e o C assumirá o segundo valor, tá, que será 3. Isso novamente utilizando coleção, que é o tema da nossa próxima aula. Bem,
uma função, normalmente, ela tem um propósito de retornar algum processamento para que ela possa servir, inclusive, de parâmetro para uma outra função. Pois bem, até agora, não utilizamos nenhum retorno explícito. O retorno no PHP é através da palavra return, e a partir desse momento, a variável, o valor explícito que tiver aqui, será retornado para quem recebeu o valor da função. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui texto, uma variável, que vai receber o resultado de minha função, passando o valor, tá? Tiago. Observem agora que eu não tenho mais ninguém saindo, tá? Ou imprimindo o valor desse texto aqui. Olá mundo com função variável $nome, variável $sobrenome, tá? Bem, por quê? O resultado, isso aqui, que é uma string processada, ela será armazenada nessa variável texto. Eu poderia pegar essa variável texto e fazer mais algum processamento ou simplesmente pedir para imprimir ela, o conteúdo dela. Tá? Então, observem agora que eu vou utilizar o return para pegar o processamento dessa função e devolver ela para quem tiver à esquerda do nome da função com o sinal de igual. Ele vai assumir esse valor e vai poder fazer com esse valor o que ele bem entender. Tá? Esse é o propósito do return. Nesse nosso exemplo aqui, temos uma função soma, que recebe dois valores, x e y. Tá? Eu vou fazer a soma desses dois valores, usando aqui o operador aritmético de soma. Vou armazenar numa variável local interna z. E vou retornar o valor de z através do return, que será acessível por esse eco aqui. Ó. 5 mais 10 é igual à soma de 5 mais 10. Tá? Vamos lá. Bem, eu tenho um tipo especial de função, que é a função recursiva. Função recursiva é basicamente uma função que dentro do bloco dela, ela faz uma chamada para ela mesma. Tá? Bem, um dos grandes problemas da função recursiva é que você precisa ter alguma lógica de controle para que, de forma recursiva, isso não se torne uma chamada infinita. Tá? Bem, vamos ver um exemplo clássico aqui de chamada de função recursiva, que é a função fatorial. Então vamos lá, copiar o código aqui. Abrir um novo triv_for_l. Tá? Bem, eu tenho uma função aqui chamada fatorial, que recebe um parâmetro chamado $número. Tá? Ele vai imprimir, vai dar um eco. E é o seguinte, se número for menor que 2, ele dá um return 1. Quando eu executo o return, eu devolvo um valor e a função para. Tá? E a função para, pode ter qualquer coisa depois do return. Bem, vamos dizer que ele não entrou nesse bloco de if, tá? Que foi o tema da aula passada. Ele caiu no senão. Ele vai dar um return, só que um return dessa vez diferente. Ele vai pegar número e vai multiplicar com o retorno da função fatorial, que é essa função. Então ele começa a fazer uma chamada recursiva, uma função fica esperando o retorno da outra, e pode ser que isso seja sucessivo, até que entre nessa lógica aqui para o programa parar. Bem, se nós executarmos aqui, tá? O que acontece? Está lá, número atual 4, número atual 3, número atual 2, número atual 1. Então ele chegou nessa situação, 1 é menor do que 2, tá? E aí o que aconteceu? Ele retornou 1, tá? Mas esse retorno 1 não foi para a primeira função, foi para a última. Que foram multiplicando sucessivamente, tá? Conforme está aqui no slide, ó. 4 vezes 3, 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, quando chegou no 1, foi retornando. 1 vezes 2, 2, tá?
E retornou para esse. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4. E a primeira função recebeu esse resultado, que foi 4 vezes 6, 24. Tá? Então, quando eu crio uma função recursiva, eu preciso criar um mecanismo em que esse tipo de chamada, ele, em algum momento, tem algum retorno que não seja chamar a própria função novamente. Senão, eu acabo criando uma recursividade infinita. E o PHP, por default, ele tem, dependendo da versão e de como está seu PHP ini, ele tem lá um limite de 100 ou 200 chamadas recursivas e ele vai parar o programa. Tá? Bem, até o presente momento, utilizando parâmetros, nós optamos por não determinar de qual tipo seria aquele parâmetro. Tá? Isso é, dizer para o PHP que, e não só para o PHP, mas para quem vai utilizar a sua função, que aquele parâmetro A ou aquele parâmetro B, você está a priori esperando um valor de algum tipo. Bem, apesar do PHP ser de tipagem dinâmica, ele permite, tá, que no contexto, por exemplo, de funções, e na orientação objeto-métodos, o programador seja capaz de explicitar qual tipo ele está esperando do parâmetro. Então, isso faz uma diferença em que tipo os valores, tá, desses parâmetros vão assumir dentro do escopo da função. Por exemplo, essa função aqui soma. Tá? Vamos abrir um novo tree for L. Tenho aqui int A, int B. Retorna A mais B. Eu estou dizendo que o parâmetro A eu estou esperando um valor de inteiro e o parâmetro B um valor de inteiro. Tá? Então está aqui a soma. Porque o echo recebeu o return, tá, dessa soma. Bem, observem que se caso eu tentar, tá, modificar o valor de B para um float, por exemplo, ele será, nesse contexto, convertido para um inteiro. Por quê? Eu estou dizendo que eu estou assumindo que B vai ter um valor de inteiro. Eu estou passando float, o PHP, ele permite esse tipo de conversão, de float para inteiro. Tá? Então, eu posso utilizar o recurso que é chamado de type hint para determinar quais os tipos que eu estou esperando como parâmetros daquela minha função. Eu posso, inclusive, utilizar ele com o split operator, tá? Para dizer que aquela coleção de parâmetros variáveis, todos os valores irão assumir esse tipo. Tá? Bem, não só para entrada da função, mas eu também posso utilizar isso para a saída da função. Então eu posso dizer que a função soma sempre vai retornar um inteiro. Tá? Isso significa que mesmo, tá? Mesmo se eu trocar os parâmetros para float, parâmetro A e B, e passar valores float, tá? O retorno será um inteiro, ele será convertido, perderá suas casas decimais, porque eu disse que o retorno da função soma é um inteiro. Se eu trocasse para float, o resultado seria o valor com a casa decimal. Bem, eu posso tornar em tempo de execução praticamente, tá? Praticamente, ou como se fosse o PHP uma linguagem de tipagem forte. Como assim? Eu tenho lá a nossa função soma. Ela diz que está aceitando 2 float e a saída é um float. Tá? Eu posso dizer assim, olha, o usuário da minha função precisa passar os parâmetros exatamente do tipo que eu determinei, usando a função declare, passando esse parâmetro aqui, ó, strict types igual a 1. Bem, através do declare, tá? Uma função do PHP, eu vou passar o valor strict type igual a 1 e
dizer para o PHP que a partir de agora, do código em diante, a tipagem deverá ser obedecida exatamente como ela foi declarada. Então, por exemplo, estou pedindo float A e float B. Eu vou trocar o valor de um deles, tá, para uma string com 2.6. Vamos executar e ver o resultado. Bem, erro de tipagem. O argumento 2 passado por soma deveria ser um float e o executante da função passou uma string. Tá? Bem, eu também posso ter essa mesma situação na saída. Eu poderia passar um float aqui, tá? Mas colocar que o retorno fosse uma string, tá? O texto, que seria A mais o sinal de mais, tá? Aqui não está sendo soma, com B. E aí, tentar executar. Novamente, eu vou ter um erro, porque o valor de retorno de soma deveria ser um float. E uma string foi retornada, e não um float. Tá? Então, observem que quando eu uso strict type igual a 1, eu forço com que o usuário da minha função ele obedeça os valores exatamente como foi declarado. Bem, o PHP 7.1 ele veio com um novo caractere, tá? Um novo token, que é o Nullable Types. Ele permite o seguinte, que algum parâmetro meu, tá? Ou até também o valor de saída, ou ele possa assumir, tá? O tipo que está sendo pedido, ou o usuário da função possa enviar o valor null. Isso é, ele pode ser, nesse exemplo, ele pode ser int ou null. Se nós voltarmos para nosso caso aqui, tá? Eu vou continuar deixando eles com esse tipo float, só que vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um terceiro parâmetro, que vai ser um inteiro t, tá? Se eu tentar passar um null aqui como c, tá? Terei lá o erro fatal, porque o argumento 3 está pedindo um inteiro e o null foi colocado. Se eu utilizar o nullable type, tá? É o sinal de interrogação, eu não tenho mais esse problema. Por quê? Eu estou dizendo que aqui pode ser um int ou um null. Não significa, tá, que eu possa simplesmente não passar nada, tá? Porque não significa que é um parâmetro opcional. Significa que ou ele tem que ser um int ou ele tem que ser um null. Ok? Bem, vamos lá. Um outro recurso é a passagem do valor por referência. Vamos lá. Temos uma função aqui chamada soma, novamente, com valor 1 e valor 2. Tá? Essa função a priori, ela vai retornar a soma de valor 1 com valor 2. Bem, se eu tivesse no contexto fora da função uma variável chamada z igual a 10, tá? E na soma passar 3 e o segundo parâmetro eu passar o valor armazenado por z, tá? O que acontece? Eu tenho aqui o resultado 13, porém, se eu pedir para imprimir o valor de z, tá lá, sem nenhum tipo de modificação. Mesmo se nós tentássemos colocar que valor 2 recebe ele mesmo, tá? Mais 10. Tá? Observem aqui que, apesar de eu passar z como segundo parâmetro,
e pedir para modificar o que está sendo apontado por valor 2, tá? O que recebeu a cópia do valor de z, como assumindo o nome de valor 2, a variável z continua intacta. Porém, se utilizarmos o caractere de e-comercial e dissermos que valor 2 é um parâmetro que vai utilizar o recurso de passagem por referência, isso é, valor 2 não vai fazer uma cópia do segundo valor usado na chamada de soma. Ele vai fazer uma referência para a variável que foi passado. Então, no caso aqui, z. Qual é o resultado? Toda modificação feita em valor 2 será feita também na variável z. O resultado, nesse nosso caso aqui, que z estava com o valor 10, foi somado e agora está com o valor 20. Então, o que o e-comercial faz? Ele permite, tá, que esse parâmetro ele faça referência à variável original que foi passada como parâmetro na chamada da função. Beleza? Bem, eu tenho um tipo de função que é uma função chamada função anônima ou closure. Tá? As funções anônimas elas permitem a criação de funções que normalmente não têm um nome especificado. Então, em tempo de execução, você precisa que um conjunto de instruções possa ser chamado ou até um conjunto de instruções seja parâmetro para uma outra função. Tá? Elas são mais úteis com o valor de parâmetro callback, mas podem ter outros tipos de uso. Vale a pena salientar que toda função anônima atribuída a uma variável termina com ponto e vírgula, tá? Diferente do que temos utilizado até agora, que não foi necessário colocar o ponto e vírgula aqui. Bem, vamos lá. Como é que eu crio uma função anônima? Eu poderia ter uma variável aqui, tá? Chamado texto, que recebe como valor uma função. Isto é, um bloco de códigos. Se alguém evocar texto, tá? Olá, minha closure, tá? Tá aqui. Essa função agora ela não tem nome. E observem que sempre precisa do ponto e vírgula. Essa função aqui não tem nome. Como eu posso chamar ela? Ela está sendo referenciada agora pela variável texto. Então, a priori, se eu tentar simplesmente colocar aqui texto, ela não vai ser executada. Ela é uma função. Então, eu preciso passar aqui o parêntese. Tá? Então, está aqui. Ó. Texto que, por um acaso, é uma variável que guarda uma clause, uma função anônima, e eu pedi para executar tá, a função anônima dentro de texto. Então está aqui, ó, $texto, parênteses, parênteses. Bem, a closure, como o próprio nome diz, né, desse contexto dela, desse escopo dela fechado, né, ela, a priori, ela não tem acesso a nada externamente, pelo menos no caso do PHP. Tá? Eu sei que algumas outras linguagens funcionam de uma outra maneira. Então, se eu tenho uma variável aqui chamada x igual a 10 e tentar acessar o valor de x aqui, ó, minha closure $x, tentar executar, eu vou tomar um erro de undefined variable. Falar, mas essa variável aqui, eu criei ela fora de uma função e tal, porque não está sendo acessível aqui dentro. Pela própria natureza do closure. Então, você precisa indicar, como se fosse uma espécie de uma janela ou uma porta, tudo que você quer que no contexto interno da closure você quer que seja acessível por ela, usando tá, essa sintaxe aqui, ó, use, parênteses, parênteses, e o que você quer aqui dentro, por exemplo, x. Então, estou dizendo que a variável x será usado por essa função anônima. A partir desse momento, eu consigo acessar aquele valor lá de fora. Beleza? Vamos lá. Bem, um dos grandes baratos da função anônima tá, é você permitir que uma função maior ela possa, dentro da lógica dela, do bloco de execução dela,
receber como parâmetro um outro bloco de parâmetros, perdão, de instruções. Tá? Nesse exemplo bem simplista, só para começar, tá? Eu tenho aqui uma função chamada add, tá? Com sua soma, e recebe x e y. Só que y eu estou esperando que seja uma função em que eu vou executar. Então, x eu passei o valor 3 e y eu vou executar o código dessa função e usar ela, o retorno dela para somar. Então está aqui, ó, eu estou passando uma função que retorna o valor 5. Então a execução desse código vai trazer o valor 5. 5 vai ser o valor assumido quando eu executar a variável aqui, isso é, o valor da variável y que recebeu essa função, será somado 3 mais 5. Vamos ver uns exemplos mais complexos. Tá? Esse aqui, vou levar para lá. Então, eu tenho uma função chamada testClosure, que recebe como parâmetro, tá? Um parâmetro chamado a, que é do tipo, tá? Callable, que significa o quê? É algo que possa ser evocado, uma função, tá? Então, eu tenho o seguinte, observem, eu tenho uma variável interna dentro da minha função, tá? Essa aqui é uma função que tem nome, então ela não é uma closure. Eu tenho uma variável interna chamada b, que tem valor de 20. E eu vou fazer o seguinte, quem executar essa testClosure, eu vou pegar a função passada como parâmetro para a e passar como valor para dentro dessa função, entre aspas, filha, tá? 20, como primeiro parâmetro dela. Então, observem, eu chamei a função testClosure, que pede o quê? Um cara que é um inteiro, é um float, é uma string? Não, é um callable. Tá? Então, eu passei uma função anônima com valor de x. Tá? Ou melhor, com parâmetro x. Esse parâmetro x, quem é que vai passar o valor para ele? Essa função aqui dentro do código dela, nessa linha. Tá? Eu vou pegar o valor de x, que a priori eu não sei o que é, tá? Eu não sei a priori, como se eu estivesse só chamando ela e passando essa closure. E vou, tá? Colocar aqui o texto, mais 10, tá? Vou colocar aqui, ó, mais 10. Bem, eu vou executar essa testClosure, vou passar essa função anônima como parâmetro, ela tem um parâmetro interno, por sua vez, que será carregado nesse contexto dessa linha. Assumirá o valor de quê? De 20. Eu vou pegar esse valor, que quem for executar minha função anônima vai carregar ele para mim, no caso, essa função testClosure, e vou somar mais 10. O resultado está aqui, 30. Então, observem, até com esse pequeno desenho, que a ordem foi o seguinte, o testClosure, eu passei essa função anônima, chegou nessa linha, B assumiu o valor de 20, sempre irá assumir, e eu vou executar o que tiver no código de A, tá? E vou passar como parâmetro para A, B, que é 20. Vou executar e vou imprimir aqui e vai ter a saída. Então, observem que uma função pode passar parâmetro para outra. Tá? E assim eu fazer esse contexto de closure, permitindo que um bloco de código sirva como parâmetro, tá? Para uma outra função. Num exemplo um pouquinho mais complexo, tá? Eu tenho aqui uma função anônima como parâmetro, utilizando o contexto de iteração, tá? Que foi o contexto que nós vimos na aula passada. Só que aqui já utilizando coleção. E será abordado com mais profundidade na próxima aula. Tá? Então eu tenho aqui a função calcula imposto que vai receber uma fórmula. Observem. Essa fórmula aqui que eu vou fazer? Eu vou utilizá-la dentro de um laço onde eu vou pegar cada um dos meus valores, entre aspas, de imposto e vou passar eles, tá?
um por um e ficar chamando a função fórmula várias vezes, repetidamente, certo? Função laço serve para, entre outros propósitos, você repetir um conjunto de instruções. E aí, o que acontece? Eu estou permitindo que, nessa função cálculo imposto, que o próprio usuário da função diga qual será o cálculo de imposto para cada um daqueles meus valores, que seriam, por exemplo, pagamentos ou coisas do tipo. Tá? Isso permite o quê? Que eu dê uma flexibilidade nessa minha função para que o programador que vai usar ela, ele sim possa ditar a regra e dizer, olha, na hora de calcular o imposto, você vai usar isso aqui, ó, valor vezes 0,1. Tá? Então, observe que aqui eu dou um poder maior do que simplesmente passar um parâmetro texto, um inteiro, alguma coisa. Eu posso permitir que ele passe uma linha de instrução ou 1000 linhas, não importa. Tá? Não importa. Então, aqui eu estou usando uma clause comparando uma função para dar esse tipo de flexibilidade, uma função maior. Bem, nas primeiras aulas nós utilizamos, temos utilizado até agora, bastante o conceito de variável. Um outro contraponto das variáveis são as constantes. As constantes, elas permitem, tá, que eu crie um valor que ela nunca muda, né? O próprio nome já diz, uma constante. Então, se você precisa de algum valor, tá, que tem um nome, muito parecido com a variável, né? Valor, nome, tipo, mas que ela não possa ser modificada em momento nenhum, tá? Porque a regra do seu domínio não permite. Tá aqui, por exemplo, ó, a variável, a constante π, tá? Que tem um valor aqui 3,14, por aí vai. Como eu defino no PHP uma constante? Usando o define, e nesse esquema chave e valor, onde o primeiro parâmetro é o nome da constante e o segundo é o valor da constante. E aí eu acesso a constante sem usar o dólar. Observem aqui, ó, o nome da constante. Outro ponto interessante que vale a pena salientar é que normalmente o padrão acadêmico e de mercado é utilizar, tá, as constantes com tudo maiúsculo, tá, com todas as letras maiúsculas. Tá? Apesar do que elas podem ser acessíveis independente da caixa, tá? Mas é uma boa prática de mercado colocar as constantes com maiúsculo. Então, se nós criarmos nossa constante aqui, tá? Pi, nós acessaremos ela assim, ó, sem usar o dólar, tá? Agora, se nós tentarmos modificar o valor de π, vamos chegar aqui e colocar π recebe 3,15, tá? Você já observa aqui, ó, que ele mesmo já está falando, ó, que a constante não pode receber valor. Por quê? A constante ela não tem modificação, tá? Então você não pode modificar, tentar atribuir um novo valor para uma constante. Beleza? Um outro recurso, tá? Que eu coloquei nessa aula, porque já que estamos falando de função, mas já adianto que usaremos mais a versão orientada a objeto, a classe datetime, que é a function date, uma função nativa do PHP. Tá? Ela permite eu recuperar data e hora em diversos formatos. Então, a função date, abrir um novo tribui for all aqui, ela permite que eu possa pedir ao PHP usando alguma formatação, como por exemplo, D de dia, M e Y maiúsculo, porque eu quero o ano completo, tá? Eu posso receber aqui, ó, data, eu posso aqui imprimir essa string, tá? Com a data no formato que eu pedi. Eu posso também recuperar só algum valor, parte da data, como por exemplo, só o dia de hoje, ou só o mês de hoje, tá? Ou só a hora, sem problema nenhum. Tá? No caso aqui, a hora do servidor onde eu estou executando esse trivia for all. Na próxima aula, começaremos a estudar coleções a priori com o array do PHP, que permite a implementação de inúmeras estruturas de dados, tá? No PHP. Um abraço, fiquem até a próxima.